A paz do Senhor, que a paz que excede todo o entendimento humano, que é incondicional, ela esteja em sua vida agora e para sempre. E que essa paz, ela traga em você um renovo, uma confiança, uma certeza que você jamais ficará sozinho, jamais ficará sozinha. Ele, o autor de nossas vidas, enviou o seu Espírito Santo e o preço foi alto para que o Espírito Santo de Deus habitasse na terra e no coração de todo aquele que o procura. Foi alto preço ele pagou, vendo seu filho morrer na cruz do Calvário, uma morte de humilhação, uma morte de dor, de sofrimento. Para que o Espírito Santo viesse, era necessário que o preço do nosso pecado fosse pago. E Jesus disse, é necessário que eu volte para o Pai, para que possa enviar o Espírito da verdade, o Espírito que revela o verdadeiro motivo de você estar aqui, vivo, e eu também. Os planos do Senhor são perfeitos. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E a vontade dele é para o nosso bem. É para o teu bem. E a palavra que Deus trouxe tem tudo a ver. Mas primeiro ele quer que eu pergunte a você. Como é que está a sua vida? Como você está enfrentando as lutas, as crises? Como você está enfrentando? Está tentando enfrentar sozinho, com a sua força? É só para sofrer. Tem coisas que nós pensamos que aquilo é tão pequeno diante de Deus que a gente diz, não, esse é um problema que eu não vou ocupar o meu Senhor com esse problema. Pois deixa eu lhe dizer, ou grande ou pequeno problema, Ele quer estar com você nesta luta que você está enfrentando. Pode ser que você pense, não, mas é uma enfermidade. Para essa enfermidade, é esse medicamento. E aí você nem chama o Senhor para abençoar aquele medicamento, para abençoar o seu corpo. Quando o seu corpo receber o medicamento, ele receber de uma forma que venha a ação de Deus nesse medicamento. Não, você pensa que dá para resolver sem ocupar o Senhor. Ocupe o Senhor. Não tem problema. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Mas quando um filho diz, pai, me ajude, fica aqui do meu lado, enquanto eu enfrento esse problema, é muito mais fácil do problema ser resolvido. Porque às vezes nós temos o recurso material de resolver. Mas esse recurso, ele simplesmente não é suficiente para resolver. É porque está faltando você olhar para o céu. Você entender que você é muito mais espírito do que carne, do que essa veste aqui. Ela é limitada. Mas o espírito que o Senhor soprou nas suas narinas, que fez você existir, ele é muito maior.
Entenda. O mundo espiritual é quem controla este mundo material que nós pensamos que estamos controlando. Agora, com a pandemia, até que já se percebeu, os mais sábios já começaram a entender que precisam de Deus. Que o céu reina. Que realmente história da carochinha é Papai Noel, é Saci Pererê, é magia. Isso é que é a história da carochinha. Mas esta palavra aqui, ela é viva e é eficaz. E ela é verdadeira. Esta palavra sagrada, ela te revela quem é a pessoa que fez você existir. Também você vai conhecer a pessoa do filho dele. E quando você conhecer o filho, as palavras do filho, você vai conhecer o pai. As ações do filho, o que o filho fez, você vai conhecer o pai através das ações do filho. E o filho disse: aquele que vê a mim, vê o pai que me enviou. E através do sacrifício da cruz, nós hoje também aprendemos muito com o Espírito Santo de Deus que habita aqui na terra e no coração de todo aquele que o procura. Se você procurar o autor de sua vida, você vai encontrar o Espírito Santo de Deus. Porque ele está aqui na terra. Só que ele não precisa ter carne para existir. E nem nós. Nós existimos, mesmo sem o corpo físico. Por causa do Espírito que o Senhor soprou em nós. Ele nos deu vida. O autor da vida está no controle de tudo que está acontecendo aqui na Terra. Os cientistas, os estudiosos, os médicos, eles já estão começando a entender agora. Porque eles estão respondendo muitas vezes: não sei. Não sei. Eu ainda não sei. Mas me diga uma coisa sobre este vírus. Eu devo fazer o quê? Eu devo fazer assim ou assado? Eu não sei. Porque todos os dias tem uma novidade sobre este vírus. Porque é espiritual. É um chamado do Senhor. É um despertar do Senhor. Esta pandemia. O Senhor me avisou que ia recolher alguns milhares em 2019. E agora, ele está cumprindo aquilo que ele disse na sua palavra. Eu só não fiquei apavorada porque havia muita paz quando ele falava. Havia muito amor. Ele mostrou que era necessário. Eu não entendia, mas era necessário. Havia necessidade. E agora eu entendo por quê. Porque o homem estava tão distante da sua origem que foi preciso o Pai da eternidade nos chamar a atenção. Foi preciso. E as pessoas que foram recolhidas não foram punidas porque foram recolhidas. Simplesmente voltaram para casa. Aqui não é o nosso lugar. Por isso que nós não devemos nos apegar tanto a este mundinho aqui. Ele é muito pequenininho
comparado com o que tem preparado para nós. E olhe que foi um preço altíssimo preparar um lugar para nós. Nós que estávamos condenados à morte eterna. Mas o Senhor se sacrificou enviando o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, de todo aquele que se arrepende. Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando ele perdoou, ele disse: vá e não peque mais. Então temos que ter essa consciência, porque o mundo jaz no maligno. O adversário está à solta, à espreita, tentando pegar o máximo das ovelhinhas do Senhor. E nós devemos ser soldados de Cristo, como? Chamando as ovelhinhas, sendo a voz do Senhor aqui na terra. Chamando as pessoas ao conhecimento da verdade. O adversário tem tentado tirar de nós a bússola que nos mostra o caminho para a vida eterna. Tem tentado de todas as formas. Tem países aí que já é proibida a palavra de Deus. E estão querendo fazer isso conosco. Estão querendo tirar de nós o direito do conhecimento da verdade, de nossa origem, de onde realmente viemos. Porque se só tivesse sido carne por carne, não havia morte. Estava todo mundo vivo. Mas tem um momento que, por mais saudável que esteja aquela carne, quando o Senhor tira o espírito, não passa de um pano mole, uma veste que não tem ninguém nela, nessa veste. E aí começa o estado de putrefação. Outra prova da existência de Deus. Saiu o espírito, começa o processo de putrefação. Tem que sepultar. Porque isso aqui veio do pó e para o pó vai voltar, vai para a terra de volta. Provando que quando o Senhor fez Adão do barro, não é mentira não. Vai estudar o corpo humano que você vai saber de que somos feitos. Nada mais, nada menos do que as substâncias mesmo que tem na Terra. Não precisamos nem ser cientistas para saber disso. Se você estudar biologia, você já sabe. Nós somos, o nosso corpo é disso. Então, Deus existe. E o mundo precisa acordar, entender isto. O adversário nos enganou durante muitos anos. Muitos anos, implantando aos pouquinhos, tentando minar a credibilidade da palavra de Deus. Cada dia ela é mais provada. Por isso que os verdadeiros sábios, os cientistas renomados, eles sabem de tudo que acontece, mas eles sabem que não foi o homem que fez. Que há um ser que foi uma pessoa muito inteligente que fez o corpo humano. Uma pessoa muito inteligente que fez, deixa eu dizer uma coisa bem simples, uma folha que cai. Pegue uma folha que cai de uma árvore e vai estudar essa folha. Quantas informações genéticas tem numa folhinha? Quanto mais no nosso corpo. Quanto mais no universo. E é tudo muito bem feito para ter sido um simples acaso ou uma simples explosão. Quem fez, fez bem feito. O movimento da Terra e da Lua, não vou longe não, mas nós sabemos que todos os planetas
estão exatamente onde deveriam estar. Se a Terra estivesse mais próxima do Sol, nós morreríamos queimados. Se a Terra fosse mais distante do Sol, nós morreríamos de frio. O movimento da Terra é perfeito. Perfeito, tanto em si mesma como em volta do Sol. É muito perfeito para ser coincidência. Então, o cientista inteligente mesmo, ele já entende isso. Que não foi só uma coisa feita por acaso. O que é feito por acaso, estoure um traque e veja o que você consegue fazer dele depois. Não dá para haver uma coisa tão sincronizada, tão perfeita, como é a criação de Deus. E quando chegou a nossa vez, o Senhor nos deu o privilégio de sermos formados imagem e semelhança dele. E para garantir a nossa continuação, para haver continuidade do homem, ele vai e faz Eva vir. Adão veio primeiro, depois veio Eva. Para que eles se tornassem uma só carne e procriassem. E por isso nós estamos aqui. Mas o adversário, ele quer dizer agora que é o contrário. Ele diz, mas eu quero que ele faça. Ele não consegue fazer uma pessoa com o mesmo sexo. Pegar duas pessoas do mesmo sexo e gerar uma pessoa desse casal. Não é para pegar emprestado, não. Nada, 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 nada. Nada de ninguém. Porque já que não precisa ser como Deus fez, então tente fazer sozinho. Não consegue, não. Palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Nada muda nos planos do Senhor. Tudo que ele ensinou foi para o nosso bem. E tudo que o adversário quer ensinar contrário é para o nosso mal, para a nossa morte. E assim ele explica. Ele explicou. Deixa eu ir no Velho Testamento. O que diz no livro de Levítico 18, 22. Levítico 18, 22. Ele diz assim, ensinando: não se deite com outro homem para ter relações sexuais com ele como se fosse mulher. É abominação para Deus. Que abominação é uma coisa que ofende de uma forma tão terrível a vontade de Deus, que é um pecado tão mortal, tão destrutivo para o homem, que Satanás agora quer que seja moda. Mas aqui, no livro de Levítico, no Velho Testamento, o Senhor orienta, dizendo: não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. Como que pode ser uma só carne, um homem com um animal? E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. A palavra diz: não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas estas coisas
se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou. Eu a castiguei por sua iniquidade. E ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações. Levítico 18, a partir do versículo 22. Agora eu vou no Novo Testamento. Vou lá em Romanos. Romanos 1, 25 a 27. São só 2 versículos em Romanos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 25 e 27. As coisas do Senhor. Como Ele é misericordioso, como Ele nos instrui. Por isso que querem destruir a Bíblia. 25 a 27. Eu vou começar no 26. Ele diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro. De outra forma, elas resolveram fazer. Contrário à natureza. A nossa natureza não podemos fazer de forma contrária a ela. É para o nosso mal. Da mesma forma também, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A homossexualidade não é doença, não. É pecado. É abominação. O Senhor deixa claro isso. É uma escolha de pecar ou não pecar, sabendo que o pecado leva à morte eterna. Mas é uma escolha. É muito grave. E Deus, Ele me despertou na madrugada do dia 22 de março de 2020 para fazer abrir este ministério, Despertar com Cristo. Porque Satanás engana as pessoas ficam entorpecidas, enganadas. Mas a verdade não muda, esta é a palavra. O Senhor ama a todos nós. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Mas o Senhor ensina o que é certo e esclarece o que é errado. Então não tem como ficar diferente. Ele foi claro aqui. A palavra de Deus foi clara. Não deixou nenhum equívoco. Não tem engano para Deus. Agora vamos lá em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, versículo 6. Só 1 Coríntios, capítulo 6. Só 2 versículos, 9 e 10, que diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Injusto é o que não quer ser justificado pelo sangue de Jesus. Porque todo aquele que se arrepende dos pecados e entrega a sua vida a Jesus e diz: agora Jesus é com o Senhor. E aí você vai ver o que é felicidade. E você ainda se torna justo, porque foi justificado pelo sangue derramado por você, pelo seu pecado arrependido. E ele disse: ou vocês não sabem
Isso aí é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, ele diz, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele deixou claro aqui. Aqui ele fala também sobre a homossexualidade, que Deus condena. Mas ele também fala ao adúltero, a mulher adúltera também. Tem que ter cuidado. O adultério continua sendo pecado. Ele continua, não mudou não. Adulterar leva você para a morte eterna. Ladrões também não herdarão o reino dos céus. Eles valorizam tanto objetos que eles roubam os objetos, valorizando mais aquilo do que amando a Deus acima de todas as coisas, adorando a Deus com a sua consciência, conhecendo a verdade, porque só dá para amar a Deus se conhecê-lo, porque você não ama nem adora a quem você não conhece. E amando ao seu próximo como você ama a você mesmo. Não vai roubar. Você não rouba. Você deixa de ser ladrão. Não vai adulterar. Vai não, vai não, vai não. Porque vai querer agradar a Deus. Vai dizer, eu prefiro renunciar a esse desejo da carne, de o adultério, para ter uma vida eterna com Deus, porque Ele me ama. E eu o amo. Aí você começa a ter plenitude de vida. Porque o adversário, com a insatisfação, vai embora. Quando sair a insatisfação, você é a pessoa mais satisfeita do mundo. E mais feliz do mundo. Porque tem Deus no seu coração. Outra coisa importante. Os imorais, qualquer tipo de imoralidade, como a corrupção, é uma falta de moral, falta de caráter. O corrupto, ele não herdará o reino do céu. O imoral, o pedófilo, todo tipo de imoralidade. Nós sabemos, o Espírito Santo avisa. Você sabe quando aquilo é pecado. E o Senhor só permite a tentação até onde você possa resistir e não pecar. Então, muito importante lembrar. Idolatria. A pessoa só faz um tipo de idolatria, que é adorar qualquer coisa. Ou pensando que isso está acima de Deus, ou pensando que isso é Deus. Isso, algo que você pega, você pensa que tem algum vínculo com Deus. Isso é idolatria. Qualquer objeto que tenha vínculo, você quer vincular aquele objeto a Deus. E você venera ele como que está respeitando Deus. Chama-se idolatria. Também o dinheiro, bens, quando a pessoa idolatra os bens, acha aquilo mais importante do que Deus. Porque o Espírito Santo vai avisar você, ei, dê aquela parte, uma partezinha daquilo que você tem para fulano que está precisando. Não, eu não vou dar não. Aí você está dizendo, não, eu prefiro, isso aqui está acima do Senhor. Eu não vou obedecer a Deus, porque isso aqui, esse dinheiro, é mais importante do que a obediência a Deus, do que a vida eterna. Também é um tipo de idolatria. Então, por isso que eu lancei fora todas as imagens. Em 1989, quando eu conheci a verdade, a palavra. Aí eu tinha imagens, sim, eu tinha. E eu lancei fora para agradar a Deus. Porque a palavra me abriu os olhos, me revelou a verdade. Quando eu li que não pode, o idólatra, ele não é do reino dos céus. Os avarentos, ambiciosos, não herdam, não. Aquela mesma coisa. Quando ele dá tanto valor ao que tem, é porque ele não está dando o valor certo a Deus.
Ele está colocando aquilo que ele está com aquela avareza, com aquele objeto, acima de Deus. Aí ele não é do reino dos céus. E tem mais uma coisa, ele não vai levar não, viu? Quando ele for sepultado, não vai levar. E se levar, vai apodrecer tudo junto com o mel que vira o corpo dele. É virando suja tudo, ninguém vai nem querer mais aquilo ali, que ele foi tão avarento a vida toda. Não leva não. Não leva de jeito nenhum. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele disse, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados pelo sangue de Jesus. Vocês foram lavados, foram santificados. Então, nós devemos buscar o processo de santificação imediatamente. Começar agora, a gente não sabe até quando que a gente vai estar aqui. E a oportunidade da vida eterna vai estar, você vai ter, a decisão é sua. A decisão é sua. E você só tem como decidir até o dia que você sair dessa veste aqui. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados pelo sangue de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Só Ele que pode nos purificar. Não adianta, não existe outro. Não há outro meio. O mundo encheu um monte de religiões, de crendices, de misticismo. E nós vivíamos, eu pelo menos antes de conhecer o Evangelho, a palavra viva e eficaz, a palavra de Deus, eu vivia enganada. Eu ficava repetindo as mesmas palavras quando eu vi na Bíblia com um texto. Quando eu vi a Bíblia dizendo, não repita. O Senhor disse, eu não sou surdo. Você só vai dizer uma vez e eu vou escutar e vou atender você. Não é para repetir. Deus não quer que repita. E a gente repetindo. E o pior, quando eu estava lá na frente, eu dizia, mas será que eu rezei o Pai Nosso, aquele primeiro, antes das 10 Ave Marias? Aí lá eu voltava, achando que para Deus era uma ofensa se eu não repetisse 500 mil vezes. E depois, quando conheci a palavra de Deus, disse, não repita. A única oração que eu faço, que eu sei que é da vontade de Deus, é o Pai Nosso. Mas não é rezando, Pai Nosso, que vosso nome venha a nós, vosso reino, seja feito vossa vontade na terra como no céu. Rezei o Pai Nosso. Não. Eu realmente falando com o Pai Nosso, e se fugir a palavra ali, eu volto e repito. Tanto que meu Pai Nosso é demorado. Porque tem que ser eu sabendo o que é que eu estou dizendo. Pai Nosso que estás no céu. Ele está no céu e ele é o nosso Pai.